Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Beleza pura no canal do seu velho professor. Velho não, né? Eu já expliquei que é usado. Eu sou um professor usado. Tá certo? Ok? Eu só dando risada mesmo. Muito bem, pessoal. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canalzinho do professor, que eu sempre faço essa recepção para vocês, né? Os amigos, os colegas de área, aos visitantes. O professor agradece muito a companhia de vocês, tá? Nesse mundo maravilhoso de conceitos básicos da nossa biologia, a querida biologia, estudo da vida, ok? Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade então à aula sobre formigas, tá? A classe dos insetos. E não, na passada a gente comentou a respeito delas, né? Fizemos um apanhado geral, introdutório, histórico e tudo mais. E hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo dessa sociedade tão importante, tão bacana, que causa inveja a nós seres humanos. E se nós tivéssemos então uma sociedade dessa, que o único objetivo, o conjunto de todo objetivo é o bem-estar de toda a colônia, por exemplo, né? De todo mundo. E aquilo que eu falei para vocês, não existe inveja, não existe ciúmes, não existe trairagem, nada de traíras, né? Um querendo o mal do outro, que a gente vê por aí, nada, tá? Tudo em bem da colônia, tudo em bem da sociedade, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Hoje nós vamos definir o quê? Vamos lembrar das características, vamos recordar. Eu tenho certeza que não preciso fazer isso, fazer essa lembrança, que está tudo na ponta da língua, porque o professor tem aula aqui no canalzinho sobre a classe dos insetos, as características gerais, morfológicas, fisiológicas, tá certo? E tudo mais. Mas vamos fazer uma pequena recordação, para depois a gente entrar na sociedade das formigas propriamente dito, as castas. Ok? Bom, gente, morfologia típica dos artrópodes. Formiga é artrópode, que está dentro da classe dos insetos. A divisão básica do corpo dos insetos, vocês lembram? Lembra sim. Cabeça, tórax e abdômen. Tá certo? Essas três estruturas, pessoal, que fazem a divisão do corpo dos insetos, incluindo a nossa formiga, tá certo? Elas guardam estruturas morfológicas específicas. Por exemplo, a cabeça é o centro sensorial do animalzinho. É o centro sensorial, tá certo? De comunicação com o meio externo, né? São os órgãos dos sentidos. É lá que você encontra as antenas. É lá que você encontra, por exemplo, os olhos, que podem ser simples, né, até 3, ou olhos compostos, tá certo? Facetados, no caso, que pode ser aí no máximo 2, tá? Muito interessante isso. É aí na cabeça que você tem os órgãos quimiorreceptores do corpo do bichinho, do animalzinho, tá? Com função olfativas e táteis, né? Então aí você encontra todos esses aspectos sensoriais na cabeça do animalzinho, né? Então você tem, só para lembrar vocês, os olhos compostos, né? Ou facetados, os olhos simples. E nos olhos compostos, esses facetados, que vocês podem encontrar, tá certo? Mais ou menos aí de 15 mil a 25 mil unidades, que são os omatídeos. Quer dizer que uma visão complexa, um olho composto, né? Um número de 2, tá? E até 3 você encontra então os olhos simples, também chamados de ocelos, tá bom? Isso é na cabeça do bichinho, tá? No tórax, o tórax animal é o centro locomotor do corpo da formiguinha, como todo o inseto, na verdade. Não esqueça que nós estamos colocando em foco a formiguinha, mas as características gerais, elas pegam para a classe dos insetos, né? Mas o nosso alvo em evidência são as formigas, tá bom? E no tórax é o centro locomotor do animalzinho,
né? E o tórax, pessoal, você encontra 3 segmentos específicos. 3 no tórax. Já vimos a cabeça rapidamente, agora o tórax, né? Você tem lá 3 segmentos: o prototórax, o mesotórax, tá? E o metatórax. O metatórax e o metatórax. Então são as 3 visões específicas. Você tem então o prototórax, o mesotórax, novamente, e o metatórax. Um par segmento em cada estrutura. Ora, se você tem essas 3 estruturas formando o tórax do animalzinho, tá? Você tem 2 em cada, 2 patinhas, 2 estruturas, 2 patas articuladas. Então você tem 2 com mais 2 com mais 2. 3 pares de patas, tá certo? Isso é característica dos insetos que nós vimos na aula passada, ok? Certo? Presta atenção aí, gente. Legal? Então até agora a gente viu rapidamente, estou fazendo um apanhado rapidamente. Se você quer um negócio mais detalhado, mais específico, você procura na aulinha do professor lá, a classe dos insetos dentro dos artrópodes, que traz direitinho as estruturas, né, bem específicas, descritas com mais detalhes, tá bom? Muito bem. Ora, se tem um total de 6 patas, o animalzinho é um animal hexápode. Hexápode. Hexa, 6, pod, pés. 6 pés, 6 patas. Tá bom? Muito que bem. E essas patinhas, pessoal, tá? Elas têm várias características importantes. E através dessas patinhas adaptadas ao salto, a nadar e a patinar também. Olha só as características dessas patinhas. Então é bem adaptadas em funções específicas e variadas, tá? As asas são estruturas vivas ligadas ao tórax do animalzinho. Não são membros verdadeiros, são expansões do seu tegumento. Expansões do seu tegumento. Legal. Isso, tá? As asas. Muito que bem. Pessoal, depois que a gente viu a cabeça, onde guardam órgãos sensoriais, o tórax, que seria a parte locomotora do bichinho, nós temos então o abdômen. O abdômen, tá? É o centro de nutrição do animalzinho. O centro de nutrição? Tá certo? E é importante a gente ver, tá, que as fêmeas possuem no último segmento do abdômen o ovo positor, tá certo? É ali que obviamente libera os ovos, ovo positor no último segmento do abdômen. E é interessante também observar que no abdômen que existe a parte de respiração traqueal, na verdade, os opérculos, principalmente para respiração. Então, quando você pega assim um grilo, quando você pega, por exemplo, um grilo, um louva-a-Deus, por exemplo, né? Quando você olha debaixo na parte ventral dele, você observa um movimento de respiração, né? Aumenta, dilata, diminui, é a respiração traqueal que existe ao redor do abdômen dele, tá certo? Muito interessante ver isso. E é ali que existem os canalículos, né, pessoal, de respiração do animal, são as traqueias, tá bom? Então, rapidamente, a gente viu isso, pessoal. A parte estrutural, a parte morfológica, como característica dos artrópodes, em específico a classe dos insetos, né? Nós vimos, então, a função da cabeça, onde o órgão guarda as estruturas sensoriais. Nós vimos a parte de tórax, que seria a parte locomotora, né? Patas e asas. E nós vimos também a parte de abdômen do animalzinho, tá certo? É o centro de nutrição do bichinho, que é importante para ele, é onde se localizam as traqueias, e no último segmento o ovo opositor para as fêmeas. Bom, gente, Sociedade das Formigas, inacreditável, é de encher os olhos.
encher os olhos, encher os olhos. Gente, é um sistema social complexo e organizado em castas. Castas, exato. Onde cada indivíduo tem uma função específica para o bem-estar da colônia. Eles têm, então, uma função específica para o bem-estar de toda a colônia, propriamente dito? Exatamente. Ok? Quais seriam, então, as castas básicas que você encontra em um formigueiro? Isso varia um pouquinho de espécie para espécie. Nós temos, por exemplo, a rainha, os machos e as operárias. Rainha, machos e operárias, exatamente. Fora isso, existem também, que a gente pode colocar aí na sequência de castas, tá? Nós temos, além das operárias, nós temos, por exemplo, as formiguinhas cortadeiras, as jardineiras, as enfermeiras e as lixeiras. Nossa, professor, isso são castas? Então você tem a rainha, né? Você tem lá os machos, você tem as operárias, onde operárias trabalham, operárias, tá certo? Você tem também as cortadeiras, você tem as jardineiras, você tem as enfermeiras que cuidam do berçário, e você tem as lixeiras que deixam, obviamente, o formigueiro limpinho contra patógenos que podem causar algum tipo de mal a toda a colônia. Agora vamos comentar um pouquinho a respeito de cada casta. A rainha. A rainha, ela pode ser chamada também de Guinness. Guinness, exatamente. Você pode ter uma ou duas ou mais, né, rainhas dentro do formigueiro. Quer dizer que no formigueiro você não encontra apenas uma rainha, você pode encontrar duas ou três, tá certo? A rainha é a única fêmea que se reproduz na comunidade, tá? E ela pode durar mais ou menos aí, pessoal, de 20 anos ou mais. 20 anos ou mais? 20 anos ou mais. Isso a rainha. Iniciando a colônia após se acasalar e perder as suas asas. Quer dizer que quando a rainha se acasala, é alada. Depois que ela se acasala, ela perde as asas, se estabelece e monta então o formigueiro. Funda o formigueiro propriamente dita. Tá certo? Uma ou mais, né? Ela pode receber o nome, como já falei, de Guinness. Tá certo? Agora, os machos. Os machos, eles têm vida curta, tá certo? Então, a única função deles é acasalar a rainha, tá certo? E morrem na sequência. Morrem, tá certo? Morrem após o acasalamento, tá bom? Isso em termos de machos. A rainha não, a rainha pode durar 20 anos ou mais. Olha só, 20 anos ou mais, tá certo? Muito bem. Operárias, operárias, tá? Nós temos a rainha, é o centro, postura de ovos, uma ou mais, dependendo das espécies, 20 anos ou mais. Os machos que são, a única função deles é acasalar com a rainha, morrendo em seguida, a vida curta. Nós temos as operárias. São fêmeas, pessoal, ou seja, são fêmeas que se apresentam em grande número na colônia. Quem que enche mais a colônia? Quem que enche mais o formigueiro? Qual tipo de casta que existe mais dentro do formigueiro? As operárias. Elas podem ver de 3 a 6 anos, pessoal. Sabe o que é isso? 3 a 6 anos? É bastante daí, mas a rainha é imbatível, 20 anos ou mais. Tá? E no caso das operárias, né, são fêmeas que ocupam a maior parte do formigueiro, que eu falei para vocês. Tá? E a função específica das operárias, né, é o quê? Procurar o alimento, localizar, limpar o ninho, defender o formigueiro e cuidar da rainha e sua prole.
A rainha e sua prole. A rainha e sua prole. Isso no caso das operárias. Olha só a responsa, hein? Olha a responsa. Tá certo? Procurar comida, defender o formigueiro, defender a rainha, cuidar da prole e tudo mais. Tá certo? Então a rainha é localizada num local bem seguro do formigueiro e protegida. Olha que bacana, né? Puxa vida. É como se fosse assim um quarto especial, um compartimento, tá, especial da Vossa Majestade. Bom, outras funções importantes que a gente pode ter, pessoal, em termos de castas. As cortadeiras, elas cortam as folhinhas para levar para o formigueiro para fazer o fungo. Gente, as formigas não comem as folhinhas, tá? Os restos orgânicos vegetais, principalmente folhas e sementes, são levados para o formigueiro e a partir desse material orgânico é produzido o fungo que elas se alimentam, tá? Então não vai falar, ele está carregando uma folhinha que ela vai se alimentar no formigueiro. Não, é levada para lá, é colocado lá no armazém. Existe um armazém? Existe, tá certo? Como existe berçário, né? Ele é um armazém, esse material orgânico, ele é transformado num fungo específico para as formiguinhas. Certo? Olha só que bacana, hein? Tá? Sensacional, sensacional. Que inveja, que inveja. Nossa, fica pensando na nossa sociedade. Bom, jardineiras. Jardineiras? Jardineiras. Existe uma caça chamada de jardineiras, onde cuidam do jardim dos fungos. Quer dizer que quando o fungo está sendo produzido, o fungo está sendo elaborado através do material orgânico coletado pelas cortadeiras e operárias, né? As jardineiras cuidam desse jardim dos fungos. É o alimento que abastece toda a sociedade do formigueiro. Enfermeiras. Enfermeira. Dentro do formigueiro? Exatamente. Tá? Inclusive as enfermeiras usam pequenos aventais microscópicos, branquinhos assim, tá certo? Nós somos verdadeiras enfermeiras no formigueiro, todo aventalzinho, um estetoscópio pequenininho carregado aqui, depois da cabeça, tá certo? Próximo ao tórax, estetoscópio. Mentira, brincadeira, imagina, o professor tá brincando. Enfermeira cuida dos ovos, larvas e pupas, tá bom? Então, gente, vamos recordar das castas? Vamos lá. Rainha, machos, operárias, cortadeiras, jardineiras, enfermeiras e falta as lixeiras. Formiguinha lixeiras? Exatamente. Formigas lixeiras. São garis? Mais ou menos, são garis, tá certo? E essas formiguinhas lixeiras, o que elas fazem? Elas cuidam da limpeza do lixo, do material descartado, levam para fora, para evitar a proliferação de patógenos, bactérias que podem ser nocivas e mortais a toda a população do formigueiro. Olha, lixeiras. E aqui no meu condomínio é difícil você fazer uma reciclagem de lixo. Quase ninguém faz reciclagem, ninguém coloca o que é reciclado, o que não é reciclado, faz aquela bagunça, joga uma coisa errada. Olha o exemplo, formiguinha lixeiras. Fazem com gosto, tá certo? E sabe a responsabilidade que tem na proteção do formigueiro através dos patógenos. Bacana demais, tá bom? Então, essas são as principais castas? Exatamente. Ô, professor, fala novamente as castas. Rainha, machos, tá certo? Inclusive os machos são chamados de drones. Machinho é drone, olha só, tá certo? O que mais? Operárias, você tem as cortadeiras, jardineiras, enfermeiras e lixeiras. Uma coisa importante, a comunicação entre as formiguinhas, ela é feita através de um ferro-hormônio, uma substância, tá certo? Para coordenar as atividades importantes. Busca de alimento, alerta de perigo, tá certo? E até, tá certo? Elas até, obviamente, se comunicam dessa maneira para a proteção de toda a colônia. Algumas fêmeas reproduzem por partenogênese, é importante vocês guardarem isso. Algumas fêmeas de algumas espécies se
reproduzem por partenogênese, seria uma reprodução assexuada, sem a participação de um macho. Isso pode acontecer. Partenogênese. Aqui é mais informação? Olha na aulinha do professor que tem no canalzinho que nós falamos sobre isso. Certo? Tá bom meu cabelo? Tudo bem? Minha barba tá boa? Muito bem. Tá certo? É o que, gente? É uma estratégia reprodutiva. É uma estratégia reprodutiva que nós temos aí. Tá? A longevidade de uma formiga já foi registrada, pessoal, com até 30 anos. Tá? Em até 30 anos de um gênero específico. Puxa. Essas são observações importantes. O feromônio, a reprodução para partenogênese e a duração da durabilidade de vida dela, a longevidade até 30 anos já foi, obviamente, verificada em gêneros específicos de formigas. Agora, gente, e o formigueiro? Quais são os compartimentos que existem dentro do formigueiro? Tem compartimento? Tem. Entrada e saída. Importante para a comunicação. Túneis de entrada e túneis de saída. Certo? Câmara da rainha, onde a rainha fica, a sua majestade fica lá, bonitinho, tá? Para a postura dos seus ovos. Tá? A câmara de criação. Berçários, onde as formigas enfermeiras ficam para cuidar, desde os ovos, tá certo? As larvas e as pupas. Berçário, tem berçário lá no formigueiro, hein? Quem diria, hein? Tá certo? Jardim dos fungos, pessoal. Ó, Jardim dos fungos, como comentei já com vocês, né? Que serve então para onde todo o material é levado até lá para constituir, para formar, para elaborar então o fungo, que é o principal alimento, né, do formigueiro. Depósito de alimentos. Aí é um verdadeiro depósito de alimentos sólidos e líquidos, certo? Para o formigueiro. Tá? Aqueles alimentos que não são consumidos imediatamente são levados para aí, com etiqueta de prazo de validade. Tá bom? Certo? Depósito de alimentos. Tem depósito lá. Ok? E as lixeiras, hein, pessoal? Que servem para descartar o alimento, os restos de alimento, restos de animaizinhos mortos, tá certo? Os resíduos e tudo mais. É colocado para fora, então, para deixar o formigueiro limpinho e higiênico. Olha só isso, moçada. Olha só que bacana. Tá bom? Então, nós fizemos essa aula, gente, para vocês terem uma noção mais ou menos de castas e compartimentos do formigueiro. É para dar inveja. Tá certo? Ok? Tudo bem? Bacana, né? Fala a verdade. É bacana e é exemplo pra gente. Muito exemplo. Muito bacana mesmo. Sem dúvida nenhuma. Ok, gente? Então tá bom. Um grande abraço para vocês. Leiam mais sobre as formiguinhas. Essa sociedade tão importante e de dar inveja a todos nós. Ok? Um abraço a todos, um bom final de semana para vocês também. Indiquem o canalzinho do professor para o seu colega, para o seu amigo, que queira fazer o vestibular mais tarde, então, né, para ter uma noção a mais, um conhecimento a mais, para impulsionar mais os conhecimentos básicos da biologia. Grande abraço para vocês, grande beijo do professor e até lá. Formiguinhas, hein? Que sociedade. Demais.